Sejam bem-vindos ao canal do Cinema. Hoje temos mais uma conversa, mais um bate-papo. Estou eu, Cassiano, e a equipe Cinema. Hoje o Natan, que, como sempre, irá responder muitas e muitas perguntas, e a Larissa. E Larissa, vamos iniciar. O que você tem a perguntar para o Natan? Principalmente o tema de hoje é Haki. Olá, então pra gente iniciar, eu quero saber o que tá acontecendo em One Piece agora. Olá a todos. Bom, One Piece agora tá num momento que eu vou usar até a palavra da última prévia do próximo episódio, que vai sair no próximo domingo. Tá num momento caleidoscópico, né? Onde muita coisa acontece e a gente tá prestes a ver o Luffy no ápice, batendo de frente com uma das figuras mais importantes do cenário do governo mundial, que é um dos cinco anciões, né? O São Saturno. Tá, mas aí já é a primeira questão, que até então o anime estava desenvolvendo, tava o Kizaru e o Luffy se pegando ali uma forma muito, num combate muito parelho. E Saturno está um nível acima. E mesmo assim, pelo que estamos percebendo, o Kizaru tá se segurando, tá lembrando os momentos do Vegapunk, parece que foi ele que ajudou o Luffy. Temos esse entendimento. Isso não foi revelado ainda, né? Então, e o Luffy lutou com o Kizaru no mesmo nível. O que aconteceu? Ele aumentou tanto o poder assim? É essa a expectativa para bater de frente com o Saturno? Porque ele já fez um ataque poderoso, né? Então, a gente tá falando de um deus antigo, de uma divindade, né? Nika é o que o governo mundial mais temia desde o século perdido, nos últimos 800 anos. Então, certamente, o despertar de Nika provoca no governo mundial as piores perspectivas para o futuro, né? E é isso que o futuro do anime vai girar em torno disso. Em torno do One Piece, em torno da missão de Nika. Por que que Nika tá aqui? Por que que o Shanks, quando descobriu que o Luffy tinha despertado, falou que estava na hora de encontrar o One Piece? Por que não antes? Por que não depois? Mas Então, o rei dos piratas também falou isso, né? Que não estava na hora. O Roger, quando encontrou. Tem algo nesse sentido? Ou Ele não fala tem? que ele chegou cedo Se demais. quer dizer, você é ele fala que ele demais? chegou cedo demais. Ele fala que ele chegou cedo Talvez demais. tenha essa. Então, por que que agora tá na hora? O Shanks, como membro da tripulação, saberia qual a hora Uhum. certa, né? Sim. E tem uma teoria que diz que todos os piratas do Roger ficaram e não se entregaram como o capitão, porque é muito incomum tu ver um bando pirata que não se entregaria junto com o capitão se o capitão fosse se entregar. Eles são os homens mais fiéis. Imagina o Luffy dizer Honrados. que vai se entregar pra Maria. O que que vai acontecer com o bando? Sabe? No mínimo eles vão impedir. Então, a teoria é que os piratas Roger ficaram pra guiar o próximo Joy Boy ao Penso One que Piece. podemos ter um próximo bate-papo sobre essa teoria, porque é bem interessante saber onde eles estão, né? O que está Isso, acontecendo. só para dar uma breve explanada, para contextualizar, isso começa como? Com o Gaban não, desculpa, o Crocus, o médico da tripulação, nos Cabos Gêmeos. Perdão, antes, né? O Shanks, ele tá com a fruta na ilha do Luffy por um motivo. Ele quer encontrar o filho do Rei dos Piratas. Ele sabe que o filho do Rei dos Piratas está naquela ilha. Ele Sim, o leva, Ace, né? ele leva a fruta de Nika, sabendo que seria a fruta de Nika, na intenção de dar pro filho do Roger, para guiar ele como o próximo Joy Boy. Só que aí o Luffy acaba comendo a fruta. O Shanks, sem ter o que fazer, ele não iria tentar reviver a fruta para tentar entregar para o filho dos piratas eventualmente, e sabendo que a fruta também tem vontade própria, Vai falar isso. que ela escolheu o Luffy. E aí depois o que consagra tudo isso é quando o Luffy fala as mesmas palavras que o Roger falou. Que, pra quem assistiu o anime, é que ele quer se tornar o Rei dos Piratas. Mas pra isso não é o verdadeiro sonho do Luffy. O verdadeiro sonho do Luffy é outro. E ele disse que pra ele conseguir realizar o sonho dele, ele precisa ser o Rei dos Piratas. Tá, mas aí estava contextualizando que tem alguém da tripulação do Roger, Isso. E aí o Shanks começou a saga, e aí depois o Crocus que é da estava, tripulação do Roger. que é da tripulação do Roger, o Crocus estava nos Cabos Gêmeos,
né, que era o médico da tripulação, entregou o log pose pra tripulação, explicou como funcionava a Grand Line. Lá é onde eles encontraram a Labum. Isso, onde eles encontraram a Labum, exatamente. Então, situar o pessoal. E o Oda é simplesmente gênio, né? Porque ele coloca uma baleia simplesmente gigantesca, esdrúxula, no início da Grand Line, que do nada tem uma ligação direta com um futuro membro da tripulação, que é o Brook, né? Aí então, depois disso, E ela vai aparecer de novo. vai aparecer de novo, com certeza. Nossa. Cara, esse é um momento muito esperado. Eu ia falar, esse momento aí, não sei. Ele começa a bater assim, né? Porque aí provavelmente é um encaminhamento do final, não sei. Até porque o Brook, bom, temos mais teorias, né? Mais Bom, teoria, bom. muitos bate-papos pela frente agora Sim. na luta. E, Tem mais. e tem o Rayleigh, né? Pô, o Rayleigh que ensinou o hack pro Luffy. Simplesmente Ah, sim. preparou o Luffy pra entrar no novo mundo, né? Sem o Rayleigh e o treinamento que o Luffy teve. Mas é isso que eu comentei. Isso é um tema para um próximo bate-papo falando sobre a tripulação do Rei dos Piratas. Agora, voltando na luta do Luffy e o Saturno, que já começou, o Luffy ele recebe um ataque ali, forte. E ele balança a cabeça e desfere o seu ataque. E o tema de hoje é Haki. Sim. Quando eu vi, nós conversamos em alguns momentos, eu pensei que o Saturno tinha algum poder diferenciado, que não era Haki. Que não, Haki. E agora, pelo que o anime tá dando a entender, é o Haki. É o Haki. O Saturno ele usa o Haki do rei, do conquistador, no nível hard, né? Avançado. O olhar dele é como um golpe. Tanto que ele conseguiu fazer o Sanji parecer uma criança, né? O Sanji não conseguiu. Mas foi por isso que eu achei. Foi isso. Né? O Poxa, que foi que paralisou o Sanji? exato. O Sanji dizia, eu quero me levantar, mas não consigo. Para defender uma mulher? Pra defender uma mulher, exatamente. A Bonnie, O Sanji, né? Uma mulher que ele depois descobriu que era criança e que tá defendendo com toda a vida, né? Sim. E tem uma crítica, é importante salientar que tem uma crítica do pessoal aí com a Toei que eu tava fazendo o Sanji, como é que eu vou dizer? Galanteando a Bonnie. E a Bonnie, na verdade, ela tem 12 anos, né? Sim, ela tem Entende? fruta. E aí depois tem um episódio que o Vegapunk fala que ela tem 12 e aí ele descobre. E aí o tratamento dele, evidentemente o cuidado não muda em nada, porque é o Sanji, né? Mas também para com essa galanteação, né? Porque eu vi algumas críticas que o poder do Sanji ali eles deram também, isso o pessoal tá caindo diminuído. muito em cima, assim. Embora, não sei se é o resultado das críticas, mas... Bom, situando, tivemos o episódio ali, filler, né? Antes tem esse episódio que estamos falando do Luffy contra o Saturno, né? E o Sanji, ele bloqueia o Kizaru. Ele bloqueia um ataque do Kizaru, né? Inicialmente ele foi... Quando o Kizaru foi pra matar, o Sanji não conseguiu bloquear nada, ele inclusive tomou um golpe. E aí a galera caiu em cima. Tipo assim, poxa, o Sanji nem bloqueou o golpe, ele aceitou o golpe do Kizaru, né? Ah, mas eu acho que aí tem uma diferença no anime. Eu acho que no anime foi diferente. Isso, no mangá. Ah, desculpa, mangá. No mangá, isso. É que também tem a próxima cena, que é quando ele defende. Então eu não sei se de repente não há uma confusão aí, posso eu estar enganado, claro. Mas pode também haver essa confusão. Nós não acompanhamos aqui um mangá, né? Cara, a minha expectativa é que o Sanji vá bater luva com o Kizaru agora, porque o Luffy certamente vai ter que lidar com o São Saturno. Senão ele vai ficar atrás do Zoro, né? E sempre foram muito parelhos. Eu acho que ele não apareceu ainda, né? O Sanji até agora. Pois é, mas essa é a crítica. Isso. Sim. Essa é a crítica, porque no mangá, aparentemente, ele teria tido muito mais protagonismo, né? Inclusive, antes ali, quando eles estavam sob o ataque da CP9, da CP0, desculpa, quando eles estavam sob o ataque da CP0, o Sanji, no mangá, teria tido um papel mais essencial para a tomada de Egghead, para a formação do cerco. Tem muito sentido. Tem muito sentido. Algo que foi meio nerfado ali na hora de fazer o anime. Mas pode ser que tenha ainda, né? Pode ser que tenha ainda. Inclusive, a expectativa do Kizaru. Esse ataque que ele bloqueou do Kizaru parece que não tinha no anime. Foi o anterior que ele se feriu no mangá, pelo que eu entendi. Que ele teria bloqueado. No mangá ele bloqueou. Agora, interessante, a Larissa, que foi a última que assistiu o One Piece, eu assisti uma vez, o Natan
80. Mais ou menos. Ah, mas situando o Haki, porque nós falamos de um poder muito gigantesco. Só que como isso foi construído no anime? Não, não foi desde o do início, ou foi desde o início? É algo interessante, mas por isso pergunto para você, Larissa. Quando você notou a presença do Haki, assim, que ficou claro, isso, esse poder, é Haki. E o que você lembra sobre o Haki no início? Eu sempre assisti junto com o Natan, né? Então ele sempre foi me situando antes que eu pudesse me situar sozinha, porque normalmente eu demoro mais pra me situar. Mas a primeira coisa que eu lembro dele ter me falado que era haki foi aquela cena lá no início do Shanks, realmente. E na hora eu não entendi o que era o haki por si só pra ele falar, ó, isso é haki. Pois Fui é, entender depois. o que na cena do Shanks, isso que eu falei, não tá desde o início, mas ao mesmo tempo tá. Sim. Porque a cena do Shanks nós não sabíamos o nível que ele tinha de poder. Naquele momento tu só pensa assim, cara, ele é brabo, né, velho? Esse cara é brabo. Mas aí ao mesmo tempo tu pensa assim, cara, por que ele perdeu um braço? Aí já Sabe? falta a coerência, né? Daí tu fica pensando, cara, talvez isso não seja tão importante. Talvez tu não dê. Aí passa, aí nós vamos adiante. Aí passa, Vamos ok. adiante. Qual outra cena então, Marcia? Aí eu vou ter que pensar. Não, o que você lembra agora, não precisa ser certo. Qual né? marcante, Que, assim? Qual tu acha que é mais marcante? impactou Não consigo pensar em nada. sobre o Haki. Lá no início. Que são vários, né? Não tem um Haki. Eu vou falando, vai puxando a memória. O que eu lembro é uma estranheza, e o Nathan vai me situar pelos episódios, é quando eles estão na Ilha do Céu, que é o Haki da Da observação. observação. Lá eles chamam de mantra. Eles chamam de mantra. Acontece o seguinte, eles na verdade são usuários do hack da observação, e o Enel, por ser usuário da fruta do relâmpago e conduzir correntes elétricas, ele conseguia ampliar o hack dele em toda a extensão da ilha, por isso que ele ouvia o que todo mundo falava. O hack da observação dele naquele lugar era absurdo, sabe? Então tudo também vai de como o usuário aperfeiçoa. Cada usuário normalmente aperfeiçoa um tipo de hack, sabe? Então agora vamos situar, né? Ou falar um pouco, situar quem não tem, não acompanha tanto, não tem esse conhecimento sobre o Haki, essa é a intenção da nossa conversa. Natan, quais são os tipos de Haki? Vamos depois vendo sobre os poderes, né? Sim. Bom, vamos começar pelos básicos, né? Que é o hack da observação, que já falamos, né? Onde o usuário ele consegue sentir a presença e a intenção do adversário, ou enfim, de qualquer outras pessoas, né? E aí, com isso, prever os movimentos dele. Isso é o hack da observação. Não, mas falando um pouco do Haki, da observação, alguns exemplos. Tem a luta do Luffy contra o filho da Big Mom. Pô, cara, essa luta, ela é quando o Luffy transcende o haki da observação dele. É quando o Luffy chega no haki da observação avançado, quando ele consegue prever o futuro. Cara, o Luffy só não prevê o futuro o tempo todo porque ele não quer. Que é o Porque ele não nível quer. do, Que é o do nível Shanks. do Shanks e do Katakuri, né? Que foi com quem o Luffy lutou ali, o filho da Big Mom. Não, mas o Shanks veio muito à frente. O Shanks, ele viu ali Muito à frente. um belo trecho à frente, né? Estamos falando do ataque dele contra o Kid, né? Então, exato, né? Nessa luta não dá pra chamar de luta, né? Nesse massacre aí, Pra o mim, Shanks, sabendo um que dos ali melhores o ataque episódios. do Kid seria bem devastador, ele respondeu à altura, cara. Eu achei muito foda por isso, e o Shanks, na real, ele foi respeitoso. Entendeu? Ele massacrou o cara com um golpe só, o golpe do Gold Rod, né? Vale a Do pena Rei dos salientar. Piratas. Kamusai, golpe do Gold Roger. E, cara, finalizado pelos gigantes depois ali com a lança de Elbaf, né? O mesmo golpe que eles ajudaram a tripulação do Chapéu de Palha a fugir de Little Garden.
Mas antes de agora- chegar em Alabasta. Eu acho que esse episódio é o melhor pra mim também. Pra mim, se não é o melhor, Cara, tá ali pra nos mim, top. pra mim não é o melhor, Top pra mim 3. não é o melhor. Cara, Esperamos que o melhor ainda, né? Sim. Seja o futuro. Até Eu vou agora. dizer assim, ó, Até. pra mim o episódio mais foda é é a surra que o Luffy dá no Rob Lucci. A primeira ali em Egghead. Não pela luta em si, porque é uma surra violenta, mas pela aura, pelo sabe, aquela tensão, o Luffy é o imperador, e agora, tipo, porra, ele é respeitado, todo mundo falando, não enfrenta ele, não, espera a ordem, espera a ordem. E ele, o Rob Lucci, tomado pela raiva e também pela personalidade da própria fruta, né, dele, que é tomada, a fruta do leopardo, é o mais violento entre os felinos, como já foi citado no anime. E o Luffy, tipo assim, então tá, tu quer ver o que era o meu cartaz? Eu vou te mostrar. Sabe? Pra mim, a aura dessa cena é a mais foda. Então, pra mim, esse episódio é o mais tri. É um dos meus melhores também, com certeza. Só que é que eu tô pensando quando tu falou do poder do Luffy, porque ainda começamos a conversa de hoje falando sobre isso, né? Porque mostrou ali o quanto o Luffy tá poderoso e ainda tá, porque o Lucci tá numa luta ali, ou o Zoro tá com uma luta eterna contra o Rob Lucci, e aí mostrou o quanto o nível do Luffy tá muito superior, e eu acho que vamos ver mais esse poder no próximo episódio. Cara, sobre Zoro e Rob Lucci, eu só tenho uma coisa pra dizer. O Zoro ainda nem botou a bandana dele. Sei. Mas, né? Entendeu? Enfim, vamos esperar, vamos aguardar. É só Agora, isso que eu tenho pra dizer. falamos então do Haki, a Da observação. observação. Cara, depois vem o hack do armamento, né? O hack do armamento, aquele clássico, a gente enxerga preto no anime, mas é simbólico isso, tá? Isso é interessante, Para né? as pessoas do universo de One Piece, o braço não fica preto. Isso é importante salientar. Então, ali é só para situar. É isso, é uma representação visual isso aí, né? Isso acaba não ficando claro muito ali no... Mas aí vamos falar um pouquinho sobre esse poder, que eu acho que apresenta um pouco mais no treinamento do Luffy, né? Que tem, na verdade, o Haki pro Luffy, para o Chapéu de Palha, foi depois da intervenção de Bartolomeu Kuma. Mandou cada um, vão treinar, e então o Luffy já tinha apresentado o poder, claro. Vamos falar depois sobre esse poder, né? Mas que deixou claro o que é o Haki, o que é o armamento, situar os Haki, parece que foi ali, né? Tanto é que voltou o Luffy controlando o Sanji e o Zoro. Cara, Controlando o os Haki. Chapéu de Palha já demonstraram usar o Haki antes do time skip. Ah, é? Aham. Eu lembro do Luffy. Cara, o Luffy, antes do time skip, qual a primeira vez que tu lembra do Luffy? Do Luffy. Então, uma vez eu assisti com uma pessoa que assistiu muito esse episódio. Então, se ele não fala, tinha passado despercebido, né? Acontece. Mas o do Luffy, deixa eu ver, passando aquele episódio, eu acredito que quando ele encontra que é bem, esclarece um pouco mais quando ele encontra a Boa Hancock, mas ali, quando ele luta contra as irmãs, ali eu acho que aparece um pouco mais, porque isso é antes lá da luta de Marineford, né? Antes de Marineford, exatamente. Muito bem lembrado. É ali que ele acaba derrotando todas as mulheres quase do Coliseu ali, onde ele estava lutando, porque elas iam quebrar da guria que tinha ajudado ele. A menina que tinha ajudado ele, tinha salvado a vida dele. E elas iam quebrar ela que tinha virado pedra. Tinha virado pedra. Então o Luffy ali pra salvar ela, ele já demonstra o hack. Bom, o episódio anterior que o Luffy demonstra é o episódio 389. Lá vamos nós. Que é quando o Luffy, ele tá chegando em Sabaody, no arquipélago de Sabaody, e ele encontra uma sereia, do nada. Ele salva uma sereia de uma criatura marinha ali, de um monstro marinho, que é a Kemi. E a sereia aí também tá o Papag, né? Que é a estrela do mar. Sim. Eles vão pra salvar
o amigo deles, o que eles chamam de Hachan. Que naquele momento ali ninguém associa que é ou alguém pode ter associado, enfim. Mas eu imagino que ninguém associe que é o Hatch, que era do bando do Arlong e que aterrorizava a ilha Lá da Nami, na né? primeira temporada. A ilha da Nami lá em East Blue, né? Bom, mas enfim, eles chegando lá, eles causam uma algazarra, eles reconhecem o cara, acabam salvando o cara pra ajudar a Kemi ali. E o Luffy, o Duval, que é o líder daqueles piratas, dos piratas Belo, né? Que é o cara que quer matar o Sanji, porque o Sanji saiu com cartaz de procurado com a cara Com os dele. idêntica ao original dele, né? Ele, esse cara tem um bisão, o Duval. Ele monta num bisão, é um moto alguma coisa, não vou lembrar. Uhum. Aí esse cara vem com tudo pra cima do Luffy. Com aquele bisão e o Luffy, sem encostar, olha nele assim firme e fala, para. Não vale a pena lutar comigo. E aí o bisão se borra e recua. Uhum. Sim. Cara, ali o Luffy demonstra o hack do rei, já o primeiro hack do rei. Só que isso ele já vem demonstrando antes. O Barba Negra, quando encontra o Luffy em Jaya, ele já fala, em Jaya não, em Mortal ali, eu acho que é. Antes deles irem pra Ilha do Céu, ele já fala, tipo assim, quando ele descobre a verdadeira recompensa do Luffy, porque lá o Luffy ainda não sabia que a recompensa dele já não era mais 30 milhões, já tinha aumentado para 100 milhões. E o Barba Negra fala que, bom, bem que eu vi que um garoto com esse hack não podia ter só 30 milhões de recompensa. Então, Eu quer não dizer, lembro disso, com esse o hack. Luffy já exalava hack de alguma Sim, forma. sim, E o Barba Barba Negra, que já usava hack, conseguiu perceber. Antes deles chegar nessa ilha também, o Sop tá consertando o Merry ali. E o Zoro tá dormindo encostado no mastro do navio. E aí vem uma faca. Na reta da cara do Zoro, assim. E o Zoro que tava dormindo só desvia. Se ele tava dormindo, como que ele desviou? Com o hack da observação. Ele sentiu a intenção do inimigo, mesmo que a muita distância, conforme. Então eles têm os seus traços ali de momentos de hack, só que isso é trabalhado só depois, né? Só a partir do momento ali de Sabaody, na verdade. Quando eles chegam em Sabaody, que é quando o Rayleigh liberta a Kemi, ele dá uma demonstração de hack do armamento depois ali ele também. explica, né? Depois ele explica, né? Usa o hack, então, é o da observação. Do armamento, né? Que é E que é justamente um armamento. o do rei, né? E o hack do rei é o do conquistador. Do conquistador. Agora, situando, esse do armamento que é muito interessante também, porque aparece preto ali com o Rayleigh no treinamento do Luffy. E depois parece que tem camadas, tem auras, vai mudando também conforme o Luffy vai treinando. Nós também vamos tendo esse conhecimento que tem camadas ou níveis, eu acho que seria melhor. Pra nós isso fica muito evidente lá em Wano, né? Quando o Luffy ele aprende o hack do armamento avançado. Ele tá treinando na prisão. Isso. Que eles chamam lá em Wano de Ryu, né? Que significa fluxo. Então, esse hack do armamento avançado, ele é o que ajuda o Luffy a bater luva com o Kaido. Entendeu? Só que não é tudo. E aí é que tá. Quando a luta do Luffy com o Kaido, ela é sensacional em muitos aspectos, né? Mas ela é uma aula também pra One Piece. Porque o Kaido, quando ele tá lutando com o Luffy no formato Nika, por exemplo, ele fala que o Luffy ele usa o hack do armamento e do Conquistador junto. Que é... Quando eles usam o hack do Conquistador, é quando eles nem se encostam. Separa o céu, divide os céus. Tem aquele... Então o Luffy ele tá usando... Um choque, né? Isso. Gera uma onda de impacto que divide até as ondas do céu, né? Então, e o Luffy, nesse formato, ele usa todos os hacks ao mesmo tempo de maneira muito sincronizada. A liberdade dele é tanta, e o Luffy desenvolveu tão bem os hacks dele, né? Que ele tá simplesmente com um poder, como disse o Kaido, ridículo. Mas isso sem o modo Nika, né? Não, com o modo Nika, isso. Não, mas me fala... Tava me situando pelo treinamento nós tava falando do treinamento dele do hack do armamento avançado ali, né? Que é esse hack que o usuário, quando ele golpeia, ele não destrói de fora pra dentro. Ele faz o hack dele
fluir pelos punhos dele, se ele for usar os punhos, ou pelos pés, se ele for usar os pés, pra dentro do inimigo ou do alvo, destruindo ele de dentro pra fora. Isso, e aí foi a partir daí que ele começou a conseguir ferir o Kaido, né? E o Kaido sentiu os golpes dele, né? Foi por isso que ele desenvolveu, que é aquela camada que ele acaba desenvolvendo de uma cor diferente, amarela, no caso do Luffy ali, né? Meio vermelha, meio amarela. Que é Mas essa... isso de usar os dois hacks combinados. Não, esse sol da armação, do armamento. Os dois combinados é quando gera aquela onda de choque gigantesca, sabe? Que aí Ele usa o divide. Ryu lá. É, que daí ele usa o Ryu e também imbui com o hack do Conquistador. E aí foi por isso também que o Luffy acabou caindo no mar lá, né? Porque ele acabou usando todo o hack dele e esgotou toda a energia que ele tinha naquele momento. E Inclusive, estranho, ou enfim, ou né, fazia parte da história o Luffy não ter despertado naquele momento, né? Porque seria o momento ideal ali pra ele despertar. Porque em teoria ele morreria. Mas só talvez, foi porque ele caiu no mar, de repente. Pois é, né? Mas. Aí a água tira o poder, né? É. Então talvez, Pode no mínimo ser. enfraquece, no mínimo enfraquece. É. Porque para despertar ele teve que morrer, foi algo, Ele ficou, né? ele ficou um tempo morto, né? Né? Ali enquanto o Kaido tocou uma zona ali no castelo dele. Sim, Né? sim. Então talvez tenha Isso. uma explicação. Agora, qual é o nível do armamento de um almirante ou do... Avançado. Pode ter certeza que os almirantes usam hack avançado. Mas Tu será vê, que por já mostrou exemplo, todo o poder do haki do armamento? vamos pegar um exemplo. O Saturno, então. Não, vamos pegar um exemplo que já responde a nossa pergunta, que é Garp versus Aokiji. Cara, é um almirante e um vice-almirante que não quis virar almirante. Nunca quis virar almirante, justamente porque não gostava de política. Entendeu? Cara, esses caras lutando é hack do armamento avançado a todo tempo. A todo tempo. A luta deles é absurda. E ali seria o poder máximo. Seria ali é. Claro, Armamento, tirando o poder do gelo da Aokiji, é uma luta de hack avançadíssimo contra avançadíssimo. Porra, o Garp é um absurdo, né, cara? O que entramos numa questão bem interessante. Até pegando o Luffy. Qualquer coisa me corrige. O Luffy, ele no início, ele vai montando a tripulação, ele vai entrar no mar em determinado... Bom, tu vai me situar o pessoal melhor. No desenrolar ali, ele encontra o Smoke. O Smoker, sim. Smoker. Ele encontra o Smoker quando ele vai visitar a ilha onde o Rei dos Piratas foi executado. Que é Logtown. A última ilha antes da entrada da Grand Line. É antes da Grand Line. Uhum. E ele é derrotado. Derrotadíssimo, né? Ele é salvo ali, se tu não lembra, ele é salvo pelo Dragon, pelo pai dele. Sim, mas eu quero situar algo interessante sobre o Haki, né? Porque depois lá em Marineford também o Luffy não tem o Haki desenvolvido e também passa trabalho. As pessoas vão ajudar porque o Smoker tá lá. O Smoker, entre outros. E bloqueia ele, mas entre os dois. Uhum. Tanto é que ele diz, eu também evoluí. Agora, com o hack, esse poder fica inofensivo agora pro Luffy. O poder da fumaça, sim. O Smoker, ele é um... Então, por quê? Eu acho interessante explicar. Cara, é porque o Luffy, o hack da observação dele é absurdo. Então, dificilmente o Smoker ele vai conseguir surpreender o Luffy de alguma forma, usando o poder dele. Se o Smoker tentar prender o Luffy com o hack do armamento se livra facilmente. Né? O Luffy usa todo tipo de hack. Então, basicamente, a fruta do Smoker não tem o que fazer. É isso que eu quero, pelo menos é isso que eu penso, né? Numa lógica entre a fruta e o haki. Porque ali a fruta do Smoker teria um certo poder, mas aí quando o Luffy desperta o haki,
Aí não, O então, haki, só é importante pontuar que o único haki que tu desperta é o do rei e do conquistador. O haki da armação e da observação, ele pode ser treinado por qualquer pessoa. sim. Ele pode ser treinado por qualquer um. Embora um treinamento difícil e considerado sobre-humano, ele pode ser treinado. Tá? Cara, como eu te falei, a luta entre Kaido e Luffy ela é uma aula por isso, né? Rosa, qual é a tua pergunta? Sobre a diferença do haki e da fruta. Tá. Boa, boa. Explicar um pouco esse Isso. poder. Então, como eu te falei, a luta do Kaido e do Luffy, ela é uma aula por causa disso. O Kaido, ele provoca o Luffy. Ele diz pro Luffy que, tipo, o poder da fruta dele é incrível, é magnífico, mas que isso não basta. Que o Roger sabia que a fruta do diabo não era o suficiente. Que o Haki era o caminho para dominar o mundo e ser o rei dos piratas. E, de fato, o Gold Roger não tinha fruta nenhuma. O Rayleigh, o braço direito dele, não tinha fruta nenhuma. O Gaban, o braço esquerdo, até onde a gente sabe, não tem fruta nenhuma, né? Não aparece muito dele no anime ali. Sim, e Então, ninguém da tripulação do Shanks também. Nós pesquisamos outra a vez. tripulação do Shanks, sim, é uma tripulação conhecida por usuários que não usam fruta do diabo, né? E uma tripulação conhecida por ser muito parelha. Muito, Então, se é muito né? parelho, provavelmente é mais forte, É a né? mais forte, com certeza. Eu acho que não tem Mais dúvidas forte. aí. E não é à toa que as outras tripulações dos Casca-Grossa estão caindo e novas se formaram, né? Porque, claro, a única que se manteve foi a do Shanks. Voltando então, a gente tava falando sobre a fruta do Smoker. Como que se combate ela, então, se a fruta do Luffy não faria efeito sobre ele? Então, a fruta do Luffy não faria efeito. A única maneira de combater a fruta do Smoker, que é uma logia, né? Assim como a do Ace, a do Crocodile, essas logias com o hack do armamento, né? Justamente. E interessante ressaltar aqui, falando de hack, por que a luta do Ah, Luffy foi tão difícil contra o Katakuri. Porque o Katakuri, ele tinha um hack da observação tão avançado que o Luffy, mesmo com o hack do armamento, não conseguia causar dano nele. Mas não porque o Luffy, não porque não fazia efeito na fruta, nesse caso, mas porque ele conseguia ver o futuro e ele se desmanchava aonde o Luffy ia socar, o Luffy simplesmente não acertava ele, entendeu? Esse é o nível do hack da observação do Katakuri, que o único Logia que não sofria dano ali, né? E o outro também era o Treble ali do Flamengo, o Treble, né? O braço direito dele. Todo mundo achava que ele tinha uma Logia, né? O Luffy ficou muito, muito pensante ali sobre por que ele não conseguia causar dano no Treble, né? Mas na verdade o Treble ele tinha uma paramécia do muco, a fruta do muco, né? E aquele corpo dele era só muco, ele na verdade tinha um corpo bem magricelo e pequeno ali, né? Por isso que o Luffy não acertava ele. Mas, e agora, o Luffy, só como borracha, lutar contra Crocodile, ele... Bom, é que agora eu forcei, né? Como é que é essa luta? cara, Será que existe um furo em One Piece? é aquilo, né? Aquele poder que todo shonen tem, né? O poder do protagonismo. Parece Né? porque uma questão que da fruta, para combater uma fruta do Cara, Crocodile, teria que ter o Haki. sim, O é que Luffy assim, não ó. tem, ele usa ali o sangue. Ok, num primeiro momento passa, só que o que acontece com o Crocodile? Qualquer coisa, se tu me Uhum, corrige. O Crocodile vai preso. sim. E o Luffy encontra o Jinbe e ali na prisão tá o Crocodile. Então, Uhum, o Crocodile não treinou, ele tava lá preso. tava lá E ele preso. saiu e logo depois bateu de frente com o Almirante. Exato, exato. Então é absurdo, É um, né? é um, é A um, diferença de poder era é uma absurdo, disparidade não ali. É, justifica é muito roteiro. Mesmo que essa o, derrota. mesmo que o Luffy conseguisse acertar o Crocodile com água e sangue, cara, o Crocodile tinha capacidade de acabar com o Luffy à distância. Ele poderia secar o Luffy com um tornado. Tomar toda a água do Luffy. É Pois muito. é, talvez só se tiver alguma volta, mas mesmo assim é É, difícil porque ele protege o Luffy depois, Ele se né? livra de jeitos muito milagrosos várias vezes. então, né? É o Luffy, né? Sim. Só que, cara, Mas aquela ainda. é, As é outras que, são convence é que mais. assim, ó, Essa. é, é o.
Tem uma explicação para isso, né, cara? É que o escritor, ele não tem conhecimento da onde a obra vai chegar quando ele está escrevendo. Então, algumas coisas eventualmente vão se adaptando. E tu pegar um arco bem do começo de One Piece, que começou em 99, pode que tenha algumas situações aí. Eu acho que essa é uma situação que é perdoável, sabe? Ah, sim, Que sim. é justamente pela época É ali, um e gênio. até o próprio Oda já admitiu que ele foi criando coisas ao longo do tempo. O próprio sistema dos Chichibukais, ele confessou que foi criado depois que ele começou a obra. O Zoro, por exemplo, o Zoro era pra ser um pirata do bando do Bug. Ele era pra ser aquele cara da bicicletinha, o braço direito do Bug, sabe? E aí depois que ele virou One Piece, enfim, as coisas mudam ali, né? Acho que essa do Crocodile dá pra atribuir aí ao tempo, né? Uma coisa que não É, envelheceu bem. porque falando de fruta e haki, ali contra esse tipo de fruta, do crocodile, do smoker, você falou outra antes, aquele o almirante também, o que mata o. Oh, o Kizaru, o próprio Kizaru é um Logia, Ah, né? o O próprio Kizaru, Kizaru. mas o que acaba ali com Ace, O Akainu, a Kainu, ele sim. é também, né? Ele é um Logia, sim, Do com Gui. certeza. Então, para enfrentar esse O só Aokiji, o com, Aokiji também. só com o haki, né? Uhum. Porque senão tu não acerta a Só pessoa. com o Haki, só com o Haki. Porque É o isso. Haki ele bloqueia o poder da fruta, né? Ele bloqueia o poder da fruta. O porquê da coisa, né? Mas vê, né? O anime começa, é a fruta, fala muito da fruta, damos voltas com a questão da fruta e paralelo tem o haki, que na verdade é o grande poder, né? É o grande diferencial, né? Uhum. Claro que a gente tem frutas aí que são absurdas, a própria do Akainu ali. Esse cara sem haki, ele, mesmo sem haki, ele seria absurdo. Acho que o próprio Kuma, né? A fruta ali que apela, né? A fruta do Kuma é muito apelona e o haki dele é muito forte. Agora a gente viu ali contra o Saturno, que mesmo inconsciente, cara, que chapuletada, Sim. né? A E gente nem viu ele em sua maior forma, tipo, exato, Pois é. Bah, o Kuma no imagina, auge. deve ser bizarro. Esse Oda, se tu estiver ouvindo, episódio do Kuma no auge. Kuma no auge versus alguém no auge. O Kuma, enfim, pra mim, Cara, um dos principais personagens com ali certeza, cara. da trama. E a história dele é muito foda, sabe? Muito foda. E, e, e aí, cara, e a participação dele pro Luffy se tornar Nika, cara, nem se fala, né? Pois Ele essa. mesmo sem saber que a fruta do Luffy era a fruta de Nika, porque ele não sabia da existência da fruta de Nika, mesmo sem saber, ele falou que se existisse um herói capaz de mudar o mundo, esse herói, na visão dele, era o Luffy. E por isso que ele ajudou o Luffy tantas vezes. Porque, claro, ele viu o Luffy treinando, ele acabou vendo o Luffy crescer, porque ele era amigo do Dragon, e depois encontrou o Luffy, testou a tripulação do Luffy, porque ali depois ele fica orgulhoso do Zoro. Quando depois de Thriller Bark ali, que o Zoro assume toda a dor do Luffy, né? Ele fica orgulhoso. E aí depois quando ele chega em Sabaody, ele enxerga o Luffy ali, deu um soco num Tenryubito, acabou com o comércio de escravos, não ia aceitar aquela coisa que estava acontecendo ali. Cara, para ele, cara, que mais que isso? Que Salvador é esse? Esse cara, ele tá indo contra o governo mundial, tá libertando os escravos, tem uma tripulação legal, tem boas intenções, tipo, sabe? Pra ele, Sim. Luffy mesmo sem ser Nika já era o que podia, a ideia de Nika, sabe? Já representava a ideia de liberdade e a possibilidade de ser um herói, né? E talvez um pouco do jeito do Luffy. Sempre rindo, sempre brincando. A tripulação fica com medo e o Luffy tá saltitando por um É, duelo, por um pra ele combate. a vida é uma aventura, né? Pois é, é como o Nika luta, né? Então, é com tanta liberdade que afeta tudo ao seu redor. E a chegada de Luffy ali em Egghead, agora a última, né? Agora depois da luta dele com Kizaru, demonstra muito isso, é todos os prédios dançando ao mesmo tempo, sabe? É, Eu acho que aí já sinaliza que o poder dele tá sabe? maior. Já tá maior, ele já tá afetando mais o Aumentou. ambiente ao redor dele. Isso. Ele já Ele tá. afetou a ilha inteira ali. Ele afetou ele inteiro.
Pois é, isso já sinaliza. Vamos esperar o próximo episódio. Próximo episódio. Sobre Haki, Natan, Larissa, mais alguma observação? Acho um conteúdo muito interessante. Observação só o Haki. Penso que ainda vamos ver mais sobre o Haki. Acho que temos mais. Um exemplo, bem teoria. O Luffy, ele escuta algumas vozes, tem o Momonosuke, Momonosuke tem aquela figura mitológica do elefante Sim. gigante. Poxa, fugiu. Daqui a pouco vem o nome dele. Também eles parece que convertem ali uma telepatia. Zunisha. O Zunisha. Tem o robô que parece que sentiu a presença ali De Nika. É de Nika? Ou do Joy Joy Boy. Boy, né? Então. É que eu acho que o. Aí é que tá. E aí entra no Mas ponto. será que isso tem alguma a ver com observação, por exemplo, com o Haki que. Ele acordou de novo, Eu né? acredito que o Joy Boy é quem desperta a Nika. Eu acredito que é isso. Em teoria, pelo que se entende até agora, que a última vez que Nika despertou foi 800 anos atrás. E há 800 anos atrás, o que aconteceu foi o século perdido. E quem viveu no século perdido? O Joy Boy. A figura conhecida como Joy Boy. Se tu vê os poneglyphos, o Joy Boy é citado várias vezes. O poneglypho lá da Ilha dos Homens Space, ele é uma carta de desculpa pro Joy Boy, de alguém que não conseguiu cumprir uma promessa. E aí tem uma suposta promessa que é que o Joy Boy vai voltar um dia e vai pegar a arca, né? A arca lá deles lá e vai mudar a ilha para um outro lugar. E esse lugar vai ser onde? Na superfície, de repente, sabe? Vai acabar com a escravidão, vai libertar o mundo inteiro do governo mundial. O que que é, qual a missão do Joy Boy na Terra e por que que é o momento dele ir pro One Piece, dele chegar no One Piece? O que que isso aí tem a ver? O que vai liberar? Uma arma Mas muito poderosa, né? temos mais, O mais conteúdo para mais muita bate-papo. coisa pra falar. Agora, será que essa presença que eles sentem tem a ver com o Haki da observação? É isso que eu me pergunto. Eu acho que vamos saber mais sobre o Haki, assim como o Saturno atacou ali, Sanji, nós ficamos, bom, é tão forte assim. E Cara, realmente parece que é. Nesse caso aí, dessas figuras mitológicas, das criaturas do mar, que o Luffy acabou conseguindo ouvir também, né? Porque a princesa sereia lá, a Shira Roxa, ela também pode ouvir, Isso. né? Cheira roxo. Então, por esse contexto, eu acredito que não. Acho que não tem a ver com o hack da observação, acho que tem a ver com os D. Os D, eu propósito pensei dos também D. tem a ver porque eles são figuras mitológicas, né? Do século, século perdido. Do século perdido. Tem Eu acho que tem a ver isso com... também, tem a ver mas com- eu imagino que poderia ser as duas coisas. Eu acho que tem a ver com os D, porque o Lau, por Os D. exemplo, o Lau aprendeu a ler os paneglifos ouvindo. Ele toca nos paneglifos e ele ouve os paneglifos, porque ele é um D. Então, ele lê... Não tinha dado conta. Então eu acho que essa voz da natureza, essa força que fala para eles, que eles acabam ouvindo e que esses seres mitológicos que ainda estão aí, ancestrais, conseguem ouvir, eu acho que seria algo mais relacionado aí com o propósito dos D, sabe? Que não tá claro ainda. Que não tá claro ainda. E, cara, eu acredito que seja um papel essencial. Então temos mais conteúdos. Acho que podemos perguntar para o pessoal, quem está acompanhando até aqui, já deixar sobre o que quero perguntar, deixar sua pergunta aí nos comentários sobre o One Piece. Acho que vamos também postar nas redes aí, quem quiser nos acompanhar e teorizar sobre One Piece, seja bem-vindo. O anime,
Deixando claro, né? Sem Tentar. spoilers. É, vamos tentar pelo menos, né? O máximo que dá, né? O máximo que dá. Não, isso aí também pedir pessoal, se tiver alguma incorreção aí que a gente acaba se passando uma informação ou outra, pode deixar nos comentários, tá? Mas só quero ressaltar que o Luffy ele despertou o Haki no episódio 389, minuto 20 e 45. Pode olhar lá e me cobra Não é depois. sério. Nossa. Então, Larissa, mais alguma observação? Ai, eu acho que é isso. Lembrou Eu acho do que episódio a do minha Haki? memória é péssima, não é nem um pouco comparada com a do Nathan. É bom que eu lembro por ti. Sim, só tu lembrando pra eu lembrar junto. Então, esse foi mais um bate-papo do canal do cinema. Acho que vamos ter mais conversas sobre o One Piece por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e converse com nós nos comentários. Filmes, séries, principalmente anime, pelo menos nesses episódios, você acompanha aqui no canal do cinema. E até a próxima.